eu voltei. E sabe qual é a parte mais legal de conhecer uma pessoa nova? De tudo ao meu amor, serei atento. Antes, com tal zelo, sempre e tanto. Que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais no pensamento. Quero viver em cada bom momento. E em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Pra mim, pelo menos, a parte mais legal de conhecer uma pessoa nova é saber que tem um universo todo pra descobrir. É sentir, é gostar de sentir aquela sensação de estar cada vez mais entrando numa camada de intimidade com a pessoa. Ou então saber que você tem todas as manias da pessoa pra decorar. Sentir que tá cada vez mais dando um passinho pra ser íntima da pessoa. A gente gosta de cativar, sabe? E esse vídeo é sobre relações. E como às vezes elas se acabam. E eu vou usar o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes para justificar essa paranoia que eu tive ontem de madrugada. Conhecer é idealizar alguém. No primeiro verso, Vinícius fala sobre detalhes. Sobre perceber que quando ela usa a frase toda em minúsculo, talvez ela esteja triste. Quando ela tirar a foto do perfil, talvez ela queira atenção. São sobre detalhes mínimos que o mínimo de convivência vai fazendo você perceber. São aqueles detalhes que você sabe e só você sabe. Aquele olhar que você entende, aquilo que só aquela intimidade, só aquela ligação pode proporcionar, sabe? Logo depois disso, ele trata sobre intensidade. Sobre gradativamente ir se permitindo sentir e depois sentir sempre e tanto, sabe? E agora ele fala sobre aquele momento em que tudo perde a graça. Aquelas flores não são mais tão bonitas, aquele sol não é mais tão atrativo, porque parece que toda a graça do mundo aquela pessoa pegou pra ela. E aí nem aquilo que você mais gostava de fazer, ou aquilo que parecia mais legal pra você, já não parece mais tão legal assim, porque aquela pessoa já ocupou esse espaço no seu coração. Eu entendo cada bom momento por aquele momento que você não tá fazendo nada em casa e a pessoa não tá fazendo nada na casa dela e vocês marcam de não fazer nada juntas, sabe? E eu acho que vocês já estão entendendo o que tá acontecendo aqui, cada passinho que a gente tá dando. Eu acredito que no próximo verso ele fala sobre aquele momento que, sabe quando a pessoa não sai da sua boca? Parece que toda ocasião é uma boa ocasião de contar uma história que vocês tiveram juntas. Ou parece que tudo que as pessoas falam lhe lembra aquela história engraçada que você viveu com aquela pessoa. E agora parece que só cabe ela em você, só cabe ela quando você fala de coisas boas ou quando você tem lembranças boas. Quando tudo lembra aquela pessoa e agora o seu canto é sobre o louvor dela. Então toda vez que você tem a oportunidade de elogiar ou de falar bem dela, você acha muito necessário, porque agora aquela pessoa se fez especial. Eu acho que não tinha como esse estrofe ser mais claro. Sabe quando depois daquele desabafo, ela deita no seu peito e começa a chorar muito, 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 e a sua única reação é chorar junto, porque talvez falar não adiante, talvez dizer alguma coisa seja tão reconfortante quanto dar seu ombro pra pessoa chorar e chorar junto com ela. Do mesmo jeito, quando uma conquista, por menor que seja, quando uma viagem, por menor que seja, dá certo, quando uma aprovação, por menor que seja, dá certo, sorrir com aquela pessoa é saber que aquele sorriso é de verdade. É saber que aquele sorriso não é falso, não é invejoso, aquele sorriso é puro. É rir seu riso e chorar seu pranto juntos. Eu acredito que Vinícius falou no próximo estrofe sobre o tempo. O tempo passa, as coisas mudam, as pessoas mudam e isso é o que tem que acontecer. Às vezes as coisas ficam distantes da gente, a gente não consegue controlar, mas esse é o curso da vida e é assim que os ciclos funcionam, sabe? Por mais que você cresça junto com a pessoa e o tempo passe, você pode amadurecer junto com a pessoa, mas talvez parece que o tempo passou e agora vocês estão em tempos diferentes, sabe? Não é mais aquela mesma coisa. Talvez ter amadurecido juntos tenha sido bom, mas talvez nem tanto. E eu acho que quando ele fala de morte, pode ser o fim de alguma coisa, sabe? Um fim de um ciclo junto com aquela pessoa, de um período de tempo junto com aquela pessoa, ou o fim de alguma coisa. Eu não consigo dar um exemplo assim fixo, mas por exemplo, eu fiz 18 anos e eu vou me mudar e agora não vou ver mais aquela pessoa com tanta frequência, então pode ser esse fim, pode ser eu tava junto com aquela pessoa e aí acabei começando a namorar com outra e acabou que a minha relação com aquela pessoa mudou. São esses tipos de fim que eu tô falando, essa morte que eu tô falando, não necessariamente a morte da pessoa. Talvez o que tenha morrido não seja nem o sentimento, mas a disposição de alimentar aquilo que vocês tinham.
de alimentar aquele desejo, aquela vontade, de alimentar aquilo, sabe? A solidão agora talvez signifique distância, que é o pior pesadelo dos apaixonados. Seja no namoro, na amizade, a distância sempre é um tabu quando se fala de amor. Solidão agora é distância. Pior pesadelo do amante. E finge quem ama. E o melhor é que nessa próxima estrofe ele fala: eu posso dizer do amor que tive, que eu não necessariamente tenho mais, que pode ter acontecido, mas que pode ter acabado, que pode ainda estar acontecendo até agora, mas pode não existir mais, há um tempo. E você percebe que ele não fala com a amargura daquele amor que tive, com raiva, com algum rancor. Ele fala bem, porque aquilo foi bom enquanto aconteceu, sabe? Porque enquanto aconteceu aquilo, você se permitiu viver cada bom momento. Você se permitiu lembrar, você se permitiu abraçar, você se permitiu chorar junto, você se entregou para aquele momento. Então lembrar daquilo, por mais que dê saudade ou que dê nostalgia, não dói mais tanto assim. Porque aquilo, você sabe que soube viver, sabe? E agora ele diz que não seja mortal, posto que chama. E esse trecho pra mim é o mais importante, sabe? Nada é infinito. As coisas acabam, as pessoas se distanciam, as pessoas mudam. Esse pra mim é o trecho principal desse soneto, porque é o mais real. A gente tá falando de algumas coisas e sobre romantizar algumas coisas e sobre elogiar alguns momentos importantes, mas esse me parece o mais real e talvez o mais doloridinho de falar sobre. Quando eu falei que conhecer é idealizar, essa mania que a gente tem de achar que as pessoas não vão errar com a gente, não vão mentir com a gente, não vão se distanciar. Quando eu falo de idealizar, é achar que aquela seria a sua pessoa e que ela não vai mentir, que ela não vai errar com você, quando ela vai. Porque ela é como você, ela é uma pessoa também. E principalmente se ela confia em você, ela vai errar com você. Porque ela não espera que você julgue, ela não espera que você enfrente aquilo. E eu não tô romantizando a mentira, o erro. A pessoa, claro que não vai fazer isso de propósito, mas ela vai, ela também chora de noite, ela também se sente segura, ela também tem medo. Ela é uma pessoa exatamente igual a você. Idealizar é quando você ouviu que lá no começo eu falei que usar um soneto de Vinícius de Moraes, achar que eu ia falar daquele amor distante, daquele amor platônico, daquele amor que todo mundo sonhava em viver um dia, que um dia já sonhou, não sei se sonha mais. Às vezes eu posso estar falando de uma coisa simples, de um detalhe, de um amor de amigo. Se você pegar todas as etapas que eu falei até agora, você pode usar para aquela pessoa que você encontrou e quer passar o resto da vida dela como o amor da sua vida, como seu companheiro. Mas também pode ser a fase de uma amizade. Eu acho que quando a gente idealiza, a gente pega uma ideia e a gente superestima ela, a gente coloca toda a nossa expectativa naquela ideia. E são pessoas, sabe? Do mesmo jeito que você erra, que você mente, que você vacila às vezes, que você dá mancada às vezes, as pessoas também vão fazer isso porque elas também são pessoas. E eu sei que eu repeti isso várias vezes, eu acho que eu não tô falando nem pra você, eu tô falando isso pra mim. O que eu acho mais legal é ver que o amor, ele pode se apresentar de uma maneira grandiosa, de uma maneira muito exagerada, como aquele fogo da paixão, mas ele pode aparecer como um detalhe, ele pode aparecer como um abraço de vez em quando, com uma ligação, com eu vi essa música e lembrei de você. Essas são demonstrações importantíssimas de amor, que às vezes a gente não aprecia, não tem aquele cuidado de olhar, porque a nossa ideia de amor vai ser aquela pessoa que vai vir sem errar nenhuma vez, aquela pessoa que não vai ter nenhuma dificuldade no caminho, aquela pessoa que não vai mentir pra você, que você vai poder confiar e, acima de tudo, dizer pra todo mundo como aquela pessoa é pra você. Às vezes a pessoa vai vir com um erro, com uma falha, com um trauma, com uma coisa pra resolver, e eu não tô romantizando que se a pessoa lhe trata mal porque ela tem um trauma, você tem que aceitar porque as pessoas erram. Não, a gente só tem que parar de achar que quando aquela pessoa vier, ela vai vir adornada de beleza e sem nenhum defeito, quando não vai ser desse jeito. Quando a gente cria muita expectativa numa pessoa, a gente acaba cometendo um erro que outra grande poeta já tinha falado sobre isso quando ela dizia que eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Eu acho que quando a gente entende que as coisas têm um fim, e que às vezes é bom que elas tenham um fim, às vezes é bom falar sobre o fim daquela coisa, a gente se sente melhor. Ser infinito enquanto dure é entender, é lembrar daquelas dimensões, se é que dá pra medir isso, saber que aquele momento foi bom, enquanto aconteceu ele foi eterno, ele foi cheio de lembranças boas e felicidades pra você, mas que ele acabou.
as coisas acabam, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo. Pessoas passam pela sua vida, pessoas saem da sua vida, vai passar alguém pela sua vida, vai usar você, vai passar alguém, vai marcar você. As linhas da vida das pessoas uma hora vão se cruzar. Isso não quer dizer que elas vão ficar juntas pra sempre. Talvez fique muito tempo junto e uma hora se separe, talvez seja completamente distante, uma hora se juntem, mas uma hora isso acaba. A minha indicação hoje é sobre amar pessoas reais, com corpos reais, mentes reais, mas acima de tudo sentimentos livres. Procuro alguém que me faça chorar de novo, que me faça lembrar como sou imperfeito. Um relógio que faça meu tempo parar, alguém que não repita nada do que eu tenha feito. Alguém que curta Harry Potter e odeie Senhor dos Anéis como eu, que ache dinheiro um saco, que seja linda como a mulher que escolhi pra mim, que não se importe se homens usam salto ou sapato. Alguém que ame pessoas e só use coisas, alguém que seja tão simples quanto o custo da água. Alguém que eu idealize e me decepcione, vai fazer a coisa certa, mesmo que julgue errada. Tô por aí fazendo